Saber Direito desta semana, vamos aprender tudo sobre processo penal, aplicação, procedimentos, ritos especiais, recursos e muito mais. As aulas são com o professor Abel Cunha. Olá, eu sou o professor Abel Cunha de Processo Penal. Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito aqui da TV Justiça. E vamos para a nossa aula de número 3. Na nossa aula de número 3, nós vamos só relembrar o que nós passamos na nossa primeira aula e na segunda aula. Nós iniciamos o nosso estudo sobre o processo penal, sobre os ritos e procedimentos, falando do início da aplicação do Código de Processo Penal. Aqueles que têm um rito próprio e um rito específico que não se submetem ao Código de Processo Penal. Nós falamos do artigo 1º e lá tem os militares, o presidente da República, os tratados e convenções internacionais e os crimes de imprensa, por exemplo. Eles possuem um rito próprio. Se eles não passarem por esse rito, não existe a ação penal para eles. Como, por exemplo, presidente da República para ver-se processado é necessariamente, obrigatoriamente, que seja o sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, aprovado a instauração da ação penal ou então desaprovado, como nós já vimos recentemente o que aconteceu. E aí vejam só, quando nós temos a aplicação do Código de Processo Penal, nós vamos verificar qual é o tipo de crime, qual é o delito e se nós vamos aplicar um procedimento comum ou utilizar um procedimento especial. E aí nós detalhamos o conteúdo do artigo 394 do Código de Processo Penal, mais especificamente o que traz o procedimento comum. O procedimento comum é aquele que pode ser sumaríssimo, sumário ou ordinário. E ao rito ordinário, nós demos um nome para ficar mais fácil a sua compreensão. Como ele é comum a todos, o ordinário abarca a maior quantidade de penas contidas e delitos no Código Penal, nós chamamos ele carinhosamente de procedimento comum ordinário do Compadre Washington. E no procedimento comum ordinário, nós passamos em nossas aulas a detalhar passo a passo cada tópico desde o seu início, desde a sua existência. Nós falamos que, após o cometimento do crime, com a aplicação do processo penal, nós vamos para o inquérito policial, que tem as suas formas de início lá no artigo 5º. Dentro do inquérito policial, nós lembramos a possibilidade do termo circunstanciado, aquele que é feito nas infrações de menor potencial ofensivo, bem como nas contravenções penais, serem realizados pelas polícias militares. Mas como assim um termo circunstanciado é realizado pela polícia militar? Nós estamos falando de infrações de menor potencial ofensivo. Nós estamos falando de pequenas infrações que não requerem uma investigação profunda, que não requerem as diligências realizadas pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. No termo circunstanciado, nós só temos o relato do fato, o que aconteceu, a versão do autor, a versão da vítima e, se realizar uma prisão em flagrante, a versão do condutor. Após o esclarecimento e as versões, é lavrado o termo circunstanciado. E dentro do rito sumaríssimo, nós falamos que a regra é que ele seja iniciado através de uma ação penal privada. Nós falamos na nossa aula de número 1 sobre as ações penais. A regra, vale lembrar, é que a ação penal seja pública, de titularidade do Ministério Público. Por quê? Os maiores delitos não trazem especificamente o modo de se proceder à ação. As exceções, o próprio delito vai dizer que
ou se procede mediante representação, ou se procede mediante requisição do ministro da Justiça, ou se procede mediante queixa. Quando nós temos um delito que se procede mediante queixa, ele vai ser de iniciativa privada, da vítima, do ofendido ou do seu representante legal. Então, após a lavratura do termo circunstanciado, para ter a continuidade do procedimento, será necessário que o particular intente a ação penal privada através da queixa-crime ou então que represente ao Ministério Público, quando o delito exigir a representação. Tanto para representar ao Ministério Público, quanto para intentar a ação penal privada, o prazo decadencial é de 6 meses. E uma vez intentada, ofertada a ação penal, nós temos o início da ação. No procedimento sumaríssimo, nós falamos que ele tem uma fase preliminar. E essa fase preliminar é contida pela audiência inaugural, que pode ser realizada a composição civil, uma reparação no campo civil de um ilícito penal. Mas essa reparação não é aquela decorrente de uma sentença penal condenatória, tampouco de uma ação civil ex-delito. Essa reparação é um acordo realizado entre a vítima e o autor do ilícito penal. O autor do ilícito penal vai se comprometer a pedir desculpas, por exemplo, e reparar o dano em um valor ajustado entre as partes. Esse valor que foi ajustado entre as partes, esse termo de acordo, não cabe recurso nenhum, porque foi uma comunhão de vontades entabulados entre as partes, entre a vítima e entre o autor do delito. Então vejam só, audiência inaugural do rito sumaríssimo, Lei 9.099 de 1995. Caso ocorra a composição civil, não cabe recurso daquela decisão. Mas, professor, e se o autor do ilícito penal, que se comprometeu a pagar aquela importância ajustada, vamos dar um exemplo, R$500 por conta de um ilícito penal, não reparar o dano, não pagar aquela quantia? Vejam só, se não pagar a quantia, nós temos a possibilidade de executar um título judicial. A sentença condenatória é um título judicial que pode ser executado. E se não tivermos a composição civil na primeira audiência? Se não tivermos um acordo entabulado entre as partes? O Ministério Público, em um momento posterior, poderá oferecer a transação penal. E aí, quanto ao rito sumaríssimo, nós vamos observar um detalhe peculiar quanto ao recurso. Lembrando, composição civil não cabe acordo, porque é a comunhão de vontade entre as partes. A transação penal, que ela é ofertada pelo Ministério Público e homologada pelo juiz, aceita pelo juiz, cabe recurso. E por que cabe recurso? A transação penal ela cabe recurso porque a vítima, o ofendido, se não demonstrar a satisfação com aquele acordo homologado pelo juiz, feito pelo Ministério Público, pode recorrer. E dentro do rito sumaríssimo, nós só temos a possibilidade de um recurso, que é o recurso de apelação. E por que somente um recurso? Nós falamos nas nossas aulas iniciais que o rito sumaríssimo ele é um rito mais célere. É um rito que não exige tanta formalidade. Nós falamos que até na sua sentença é dispensado o relatório. É dispensado o relatório para não ter mais trabalho e mais complexidade? Não, porque é um rito mais célere, porque é um rito mais simples. Então, dentro do rito sumaríssimo, nós só temos a possibilidade do cabimento da apelação. Apelação essa que é interposta de forma única, no prazo de 10 dias.
Como assim apelação de forma única e no prazo de 10 dias? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os recursos cabíveis no rito ordinário para impugnar uma sentença, seja ela absolutória, seja ela condenatória ou uma decisão não terminativa de mérito. No rito sumaríssimo, contra as decisões e as sentenças, só temos o cabimento da apelação, como por exemplo, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, é cabível a apelação. E a forma única a ser interposta no juizado especial? No juizado especial, a forma única é que a peça de interposição e de razões devem ser apresentadas no mesmo momento, não existindo a possibilidade de interpor o recurso de apelação e ele ser apresentado na instância superior, qual seja a turma recursal. Na apelação de fato contra a sentença condenatória ou absolutória do rito ordinário, nós temos a possibilidade no artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, de serem apresentadas a interposição recursal no juiz que proferiu a sentença e as razões serem ofertadas na instância superior. Essa possibilidade de interposição no juiz que proferiu a sentença e razões na instância posterior é uma facilidade, é uma benesse ao advogado ou ao seu defensor. Mas por que nós temos que é um benefício? Porque o prazo de apelação comum é 5 dias para interposição e 8 dias para apresentação das razões. E quando nós temos a possibilidade de apresentar as razões em segunda instância, nós temos uma maior dilação do prazo. E é por isso que esse prazo excessivo no rito ordinário não é aplicado ao rito sumaríssimo. No tocante ao recurso, no rito sumaríssimo, só é cabível a apelação. É por isso que contra a decisão que homologa a transação penal ofertada pelo Ministério Público e aceita pelo acusado, pelo autor da infração penal, é cabível a apelação no prazo de 10 dias em uma peça única. E cuidando da sentença onde nós paramos a nossa aula de número 2, nós falamos do sistema trifásico do magistrado, nós falamos das hipóteses de absolvição do artigo 386. No final, quando nós citamos os efeitos da condenação, o magistrado, antes dos efeitos da condenação, após impor a sanção penal, determinar o quanto a ser cumprido como caráter retributivo e ressocializador da pena, tem-se a previsão da substituição da pena. Como assim a substituição da pena? A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direito, se o crime for cometido sem um emprego de violência, sem grave ameaça, ou se o crime cometido for culposo. Essa previsão está lá no artigo 44 do nosso Código Penal. E como é essa substituição? O magistrado, ao determinar a imposição da sanção penal, se ela não for maior que 4 anos, vai substituir uma pena corpórea por restritiva de direito, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, comparecimento periódico no local de execução e cumprimento da pena, proibição de se ausentar da comarca, entre outros institutos que podem substituir a pena corpórea. Existe também a possibilidade da suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena é prevista lá no artigo 77 do nosso Código Penal. A pena, quando ela aplicada até 2 anos, ela pode ser suspensa por igual período, desde que aquele que foi condenado cumpra alguns requisitos. E quais são os requisitos para a suspensão condicional da pena? São requisitos semelhantes à substituição condicional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Substituição essa que traz os requisitos da mesma forma da suspensão condicional da pena, com uma diferença. Quando nós falamos de suspensão condicional da pena, o crime, a sanção penal imposta, tem que ser de até 2 anos. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a sanção imposta pode ser de até 4 anos, com o requisito do crime não ser praticado com violência, com grave ameaça, podendo ser no crime culposo em qualquer pena. Na suspensão condicional da pena, o juiz, ao determinar a sua suspensão, ele pode também determinar algo que não está dentro da lei. Como, por exemplo, olha, você está sendo acusado, eu vou suspender a sua pena de forma condicional, mas eu quero que você repare o dano causado. Como pré-requisito para a sua substituição, eu quero que você repare o dano. Vejam só, dentro da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena, nós temos os requisitos que devem ser cumpridos. Se eles não forem cumpridos, esses institutos que são benefícios serão revogados de forma automática. Automática? Como assim? O juiz vai passar a caneta direto, professor? Não. O magistrado, ele pode requerer a designação de uma audiência para escutar o motivo pelo qual o acusado não cumpriu a sua determinação, ou mesmo descumpriu a forma de suspender ou de substituição. Voltando aos ritos e procedimentos, nós vamos chamar agora a nossa pergunta de número 1 do quiz da aula de hoje. A nossa pergunta de número 1 é a seguinte: em regra, a ação penal privada se submete a qual rito? Letra A, sumário. Letra B, sumaríssimo. Letra C, ordinário. Letra D, cautelar. A resposta é a letra B, rito sumaríssimo. Então vejam só, por que os crimes que se iniciam mediante ação penal privada se submetem, em regra, ao rito sumaríssimo? Os crimes que são de iniciativa de ação penal privada são crimes de menor importância. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública é a regra porque o titular é o Ministério Público e vai cuidar dos maiores delitos existentes no Código Penal e nas leis especiais. E por que a ação penal pública abarca mais delitos? A ação penal pública abarca mais delitos porque não é de interesse do Estado que esses delitos mais graves aconteçam a todo momento, como, por exemplo, homicídio, roubo, tráfico, latrocínio, extorsão mediante sequestro, estupro. Esses delitos são de iniciativa do Estado, através da ação penal pública. A ação penal privada de titularidade do particular, ela se subdivide em 3 espécies. Nós falamos nas nossas primeiras aulas. São elas: a ação penal privada propriamente dita, que tem a possibilidade da substituição processual, que está lá no artigo 31 do Código de Processo Penal. Tem a possibilidade também da ação penal privada subsidiária ou substitutiva da pública. No tocante à ação penal privada subsidiária ou substitutiva da pública, ela possa ser a exceção à titularidade, à competência da ação penal privada nos ritos sumaríssimos. Como assim? Porque a ação penal privada subsidiária ou substitutiva da pública é aquela que é cabível quando o Ministério Público perde o prazo de oferecer a denúncia. Prazo este de 5 dias em caso de réu preso ou 15 dias em caso de réu solto, como nos leciona o artigo 46 do Código de Processo Penal. Então vejam só, o Ministério Público
ele tem vários e vários inquéritos policiais recebidos. E no prazo de 5 dias, ele não consegue ofertar denúncia em vários inquéritos policiais. E o que fazer? Quando o Ministério Público perde o prazo, surge o direito de ação ao particular, ou à vítima, ou o seu ofendido. O seu representante legal, que nós citamos do artigo 31 do Código de Processo Penal, também pode intentar essa ação penal, no caso de inércia do Ministério Público. E o Ministério Público vai ficar inerte? Ele vai perder o direito de ação? Não. Nós falamos, Ministério Público ele é custos legis, ele é fiscal da lei. Quando a vítima, o ofendido ou o seu representante legal vai oferecer uma queixa-crime subsidiária ou substitutiva da pública, o Ministério Público tem a titularidade concorrente. Nós estamos falando de titularidade concorrente e não de assistente de acusação. O assistente de acusação, ele é habilitado na ação penal pública, de titularidade exclusiva do Ministério Público. Já na ação penal privada subsidiária ou substitutiva da pública, ela é iniciada pelo particular no lugar do Ministério Público que quedou-se inerte. Então, a regra, os crimes de ação penal privada vão tramitar pelo rito sumaríssimo, pois esses delitos têm a pena máxima combinada em até 2 anos. Então vejam só, nós vamos falar agora dos recursos cabíveis dentro do rito ordinário e o que os outros ritos vão diferenciar. Nós já falamos, no rito sumaríssimo só tem a previsão do recurso de apelação, porque é algo mais célere, interposto de forma única. Lá no rito ordinário, seguindo a cronologia do nosso Código de Processo Penal, nós temos que o primeiro recurso cabível após a teoria geral dos recursos é o recurso em sentido estrito. Ele está lá detalhado no artigo 581 do Código de Processo Penal. O recurso em sentido estrito é aquele que é cabível contra decisão não terminativa de mérito. É o recurso cabível contra as chamadas decisões interlocutórias do processo penal. Fazendo uma equiparação ao processo civil, o recurso em sentido estrito funciona como se fosse o agravo de instrumento do processo civil. Mas por que semelhante ao agravo de instrumento? Porque o recurso em sentido estrito vai atacar um ponto específico decidido no processo. O recurso em sentido estrito ataca, por exemplo, aquela decisão que rejeitou a denúncia ou a queixa-crime. O recurso em sentido estrito ataca aquela decisão que pronunciou o acusado ao final da primeira fase do rito do júri. O recurso em sentido estrito ataca a decisão que nega o pedido de restituição de coisas apreendidas. Então vejam só, quando nós falamos do recurso em sentido estrito, nós falamos do recurso que é cabível contra a decisão não terminativa de mérito. Uma pequena observação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o recurso do agravo em execução, que é o único recurso cabível dentro das execuções penais. No artigo 581, tudo que for coerente, tudo que for inerente ao juízo da execução, foi revogado e vai para a competência do juízo das execuções penais. Então vejam só, quando nós falamos de decisões não terminativas, nós vamos lembrar do RESE, o recurso em sentido estrito. Esse recurso ele tem uma peculiaridade. Ele admite o juízo de retratação. E o que é o juízo de retratação? Juízo de retratação é desdizer o que foi dito. É consertar algo que foi feito, através de uma decisão proferida nos mesmos autos.
A nossa legislação processual penal prevê que, uma vez interposto um recurso em sentido estrito, o magistrado vai receber aquele recurso e vai proferir o juízo de retratação. Juízo de retratação esse, ele compreendendo que o recurso interposto é algo correto, que as razões recursais são coerentes, que a sua decisão proferida foi equivocada, ele vai se retratar e vai consertar, vai proferir a decisão, conhecendo de fato o recurso, sem enviar o recurso para a segunda instância. Professor, eu já escutei um recurso que diz que o magistrado conserta a sua decisão. Esse recurso não é o embargo de declaração? Vejam só, os embargos de declaração contra sentença ou decisão têm a sua previsão legal no artigo 382 do Código de Processo Penal. E ele é cabível contra decisão ou sentença contraditória, obscura, omissa ou ambígua. Na verdade, os embargos de declaração é uma pequena correção de um ponto específico na sentença, que o magistrado se equivocou, cometeu um erro e vai corrigir. O juízo de retratação é quando as razões recursais convencem o magistrado que a sua decisão de rejeitar a denúncia, de pronunciar ou mesmo de não restituir coisas apreendidas foi equivocada. Nós temos uma possibilidade de interposição do recurso em sentido estrito que nos chama a atenção nos incisos do artigo 581. É quando o Ministério Público ou mesmo o assistente de acusação faz um pedido de prisão ao magistrado. Ministério Público vai requerer uma prisão preventiva e o magistrado não concede a prisão preventiva. Contra a decisão do juiz que não acata pedido de prisão, que nega a prisão, nós temos o cabimento do recurso em sentido estrito. Olha só, quando nós falamos das prisões e das peças cabíveis para combatê-la, nós lembramos da liberdade provisória quando a prisão é legal, nós lembramos do relaxamento de prisão quando a prisão é ilegal, nós lembramos também das revogações, revogações que podem ser preventivas ou revogações da prisão temporária. E quando nós falamos de negativa de prisão, quando o juiz não entende que aquele acusado deve ser preso, aquela decisão proferida pelo magistrado vai ser atacada por um recurso. Recurso esse que é o rese, recurso em sentido estrito. Com a sua peculiaridade, com a sua especificidade de ter a possibilidade do juízo de retratação. O rese nos traz também o seu cabimento ao final da primeira fase do rito do júri. Ao final da primeira fase do rito do júri, nós temos uma decisão interlocutória mista. Decisão interlocutória mista, que pode ser uma decisão que põe termo, põe fim ao processo, e uma decisão que vai continuar a fase. Como assim continuar a fase? A decisão de pronúncia vai dar continuidade ao rito do júri, vai dar início à segunda fase do rito do júri. Então, ao final da primeira fase, lá no rito do júri, aquele que cuida dos crimes dolosos contra a vida, como, por exemplo, homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, nós temos uma decisão. Essa decisão é de 4 espécies. Ela pode ser uma decisão de pronúncia, uma decisão de impronúncia, uma decisão de absolvição ou uma decisão de desclassificação. E como é que nós vamos recordar dos recursos cabíveis ao final da primeira fase do rito do júri? Nós temos uma dica que vai auxiliar a você memorizar os recursos cabíveis ao final da primeira fase do rito do júri.
Quando a decisão iniciar com consoante, o recurso cabível vai iniciar com consoante. Quando a decisão iniciar com vogal, o recurso cabível vai iniciar com vogal. Ou seja, contra a decisão de pronúncia e desclassificação é cabível o recurso em sentido estrito, e contra a decisão de absolvição em pronúncia é cabível o recurso de apelação. E já falando do recurso de apelação, ele é o segundo recurso que o Código de Processo Penal nos traz como cabimento no rito ordinário. Lembrando que o rese não é aplicado no rito sumaríssimo, somente a apelação. A apelação está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. E ela é cabível contra sentença terminativa de mérito. Sentença essa que pode ser absolutória ou condenatória. Nós falamos na nossa aula anterior, a sentença absolutória ela pode ser própria ou imprópria. E por que contra toda sentença é cabível o recurso de apelação? Contra a sentença absolutória, professor, contra a sentença absolutória nós vamos interpor um recurso de apelação? Sim, podemos interpor um recurso de apelação contra a sentença absolutória para modificar o inciso que aconteceu a absolvição. Mas qual inciso é esse? Falamos na aula passada, aqueles constantes lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. As absolvições que são firmadas no tocante às provas, no tocante à extinção da punibilidade e no tocante à participação do agente no delito penal. E quanto à apelação? A apelação, ela tem uma previsão distinta do recurso em sentido estrito. A apelação não admite juízo de retratação. A apelação admite a apresentação das razões na instância superior. A apelação pode ser interposta de um ponto específico da sentença ou mesmo de toda a sentença. Mas do que apelar? A apelação, ela é interposta sobre a insatisfação dos termos constantes na sentença. Termos estes que nós falamos na nossa aula anterior, sobre a aplicação da pena, sobre a valoração das provas, sobre a fixação do regime, sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como sobre a suspensão condicional da pena. Qualquer erro, qualquer vício constante na sentença, nós podemos atacar através da apelação. A apelação essa que não tem distinção quanto à sua formalidade nos ritos que ela é interposta. Rito sumaríssimo, rito sumário, rito ordinário, rito do júri, lei de drogas, lei Maria da Penha, a formalidade da apelação é a mesma. Os seus requisitos a serem observados estão no Código de Processo Penal, porque os ritos específicos não vão prever como é feita uma apelação. E falando dos ritos específicos, vamos chamar a nossa segunda pergunta do quiz da aula de hoje. Sendo a ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação no âmbito do GCRIM, que é aqueles crimes que se procede pela Lei 9.099 de 95, se não ocorrer a composição do dano civil, se não for o caso de arquivamento, o Ministério Público pode oferecer sem anuência da vítima. Letra A, transação penal. Letra B, queixa-crime. Letra C, suspensão da pena. Ou letra D, termo circunstanciado. E aí, qual resposta você acha que é? A resposta correta é a letra A, transação penal. Vejam só,
falamos na nossa aula de hoje sobre o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo que tem audiência inaugural para a composição do dano civil. E se não tiver realização da composição do dano civil, nós temos a possibilidade de uma audiência posterior, onde o Ministério Público oferece a transação penal. Vejam só, a composição dos danos civis é um acordo feito entre o autor do fato, o autor do ilícito penal, com a vítima. Acordo esse que é uma comunhão de vontade que é entabulado entre as partes. Tanto é que dessa composição não é admitido o cabimento de nenhum recurso no âmbito da Lei 9.099. E o Ministério Público pode oferecer uma transação penal sem anuência, sem permissão, sem a vontade da vítima ou do ofendido. Mas por que o Ministério Público pode oferecer essa transação penal? Porque a oportunidade anterior na composição civil já foi dado à vítima. E quando nós falamos de transação penal, o Ministério Público vai analisar os requisitos subjetivos daquele que está recebendo o benefício. A transação penal é uma possibilidade de findar o processo, deixar o processo, aquele que tramita sobre a Lei 9.099 de 95, em observação, para que o autor do delito cumpra alguns requisitos exigidos pelo Ministério Público em um prazo determinado. E nós falamos da oferta da transação penal pelo Ministério Público sem anuência da vítima. E quando não tem anuência da vítima, quando o Ministério Público oferta essa transação penal, existe a possibilidade, existe o cabimento de interposição de recurso. E o recurso cabível é somente a apelação. A apelação é o único recurso cabível dentro do juizado especial criminal. Mas, professor, se nós tivermos qualquer outro tipo de decisão proferida dentro da Lei 9.099 que não for cabível à apelação, nós não podemos interpor outro recurso? Dentro da Lei 9.099, todas as decisões, sejam elas não terminativas ou terminativas, têm o cabimento único da apelação. Caso não tenha o cabimento da apelação em um fato ou situação extraordinária, nós temos no processo penal o nosso remédio constitucional, chamado de habeas corpus. E voltando aos nossos recursos em espécie, nós falamos do recurso em sentido estrito, nós falamos do cabimento da apelação e nós temos mais um recurso cabível em primeira instância. O recurso cabível em primeira instância que nós vamos falar, ele é exclusivo ao juízo da execução penal. Nós explicaremos com detalhe o cabimento e competência do juízo da execução penal no momento oportuno. Mas agora nós vamos falar somente do recurso cabível no âmbito da Lei 7.210 de 84. O juízo da execução penal, ele é aquele que vai cuidar do cumprimento das penas definitivas, do cumprimento de uma pena provisória e daqueles que estão presos cautelarmente, prisão preventiva ou prisão temporária. Mas como alguém que é preso por uma prisão preventiva ou uma prisão temporária vai se submeter à execução penal? Porque dentro da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, é que nós temos os direitos daquele que está preso, nós temos os deveres daquele que está preso, nós temos as possibilidades de permissão de saída. Como, por exemplo, quando tem o falecimento do CAD de alguém que está preso, CAD esse que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nós temos a possibilidade de permissão de saída.
Permissão de saída é a saída do estabelecimento prisional de forma excepcional e urgente, para comparecimento em funeral ou mesmo para tratamento em saúde. A permissão de saída só tem a sua previsão na Lei de Execução Penal. Quando se fala de prisão preventiva no Código de Processo Penal, você não tem o cabimento, você não tem a previsão da permissão de saída. É por isso que a Lei de Execução vai cuidar de todo aquele que está preso, preso provisoriamente ou preso de forma definitiva. E quando a pessoa está executando a sua sanção penal, aquela pena que foi imposta, ou mesmo a sua prisão provisória, todos os pedidos são formulados ao juízo da execução penal. Esses pedidos não obedecem uma regularidade, não obedecem um rito ou um procedimento específico. Eles somente observam o cabimento. Todos os pedidos que são direcionados, todos os pedidos que são realizados para o juízo da execução, ele vai proferir uma decisão. O juiz da execução só vai proferir uma decisão de deferimento ou indeferimento, de conceder ou não conceder, como, por exemplo, de conceder a progressão de regime, de conceder a prisão domiciliar, de revogar qualquer benefício dentro da execução penal. Quando o juiz da execução penal profere qualquer tipo de decisão, nós temos o cabimento de um único recurso específico. E esse recurso é o agravo em execução, que está lá no artigo 197 da Lei de Execução Penal. O recurso de agravo em execução, ele obedece à formalidade do rese, do recurso em sentido estrito. Ou seja, dentro do agravo em execução, nós temos o cabimento do juízo de retratação. Falamos anteriormente sobre o juízo de retratação. O juízo de retratação é aquele que é exercido pelo magistrado após a interposição do recurso. Uma vez interposto o agravo em execução, nós temos a possibilidade de realização do juízo de retratação, onde o juiz pode modificar a sua decisão concedida anteriormente. Se o juiz revogou algum benefício, quando posteriormente interposto um agravo em execução, o juiz pode conceder esse benefício. Se o juiz concedeu o benefício e o Ministério Público interpôs o agravo em execução, o magistrado pode, quando realizar o juízo de retratação, modificar a sua decisão anterior. Após falar desses 3 recursos cabíveis em primeira instância, nós precisamos saber como são realizados os julgamentos desses recursos. Os recursos são nada mais, nada menos do que a revisão da matéria por um tribunal hierarquicamente superior. Nós falamos dos recursos cabíveis no juízo de primeira instância, no juízo de origem. Então, uma vez interposto o recurso no juízo de primeira instância, nós temos o julgamento que será realizado na segunda instância. E como é feito esse processamento e esse julgamento recursal? O processamento e julgamento do recurso é feito da seguinte forma. Uma vez interposto o recurso em primeira instância, com exceção da apelação, o rese e o agravo em execução, o magistrado vai fazer o juízo de retratação. Caso não seja concedida a retratação, o juiz vai utilizar a mesma formalidade da apelação. Vai receber o recurso e vai encaminhar ao juízo de segunda instância. Juízo esse de segunda instância que nós chamamos de tribunal. Mas qual é o tribunal? O tribunal que vai receber o recurso é o juízo ad quem. O tribunal que proferiu a decisão recorrida
é o juízo aquo. Então, o juiz que proferiu a decisão que está sendo objeto do recurso vai receber o recurso e encaminhar para a segunda instância. A segunda instância vai receber aquele recurso para julgamento. Vai receber a matéria, seja apelação, o rese ou agravo em execução. E aí nós temos a formação de acordo com cada tribunal, seja ele distrital ou estadual. Em regra, os tribunais de segunda instância dividem-se nas suas turmas ou câmaras criminais. Turmas ou câmaras criminais essas compostas por 3, 5 ou 7 desembargadores. Mas, para julgar os recursos interpostos em primeira instância, as câmaras ou turmas criminais vão se reunir com um quórum de 3 desembargadores. Mas por que 3 desembargadores julgam o recurso? Porque cada um tem uma função. Nós temos o relator, é aquele que vai receber o recurso e vai contar para os outros desembargadores qual é a matéria que está sendo apresentada para julgamento. Nós temos também o revisor, é aquele que vai revisar a matéria proposta em julgamento. Mas por que ele vai revisar? Caso o relator se ouvide de algum ponto específico do recurso, caso o relator não se atente, por exemplo, a uma novatio legis, é o revisor que vai sanar aquele pequeno erro no voto ou no relatório do relator. Nós temos também o vogal. O vogal é aquele que vai participar da sessão de julgamento proferindo o seu voto. Então, nós temos a composição dos tribunais, nós temos a divisão das turmas ou câmaras e nós temos a reunião dos desembargadores para votarem. Essa reunião é chamada de sessão. O voto de cada desembargador é a tentativa de entrar em um acordo. Quando cada um vota em uma sessão, após a tentativa desse acordo, nós temos o resultado da votação. O resultado da votação dos desembargadores é chamado de acórdão. O acórdão é o resultado do acordo do voto de cada desembargador. E quando nós falamos do resultado, quando nós falamos do acórdão, ele pode ter uma votação unânime e também pode ter uma votação não unânime. Então vejam só, quando nós temos um acórdão que ele tem a votação unânime, nós temos o cabimento de recurso para as instâncias superiores à segunda instância, ou seja, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Quanto a esses recursos, nós falaremos detalhadamente em momento oportuno. Nesse momento, nós vamos falar do resultado do acordo dos desembargadores, que é o acórdão. Ele, quando ele não é unânime, nós temos o cabimento de um recurso específico, os chamados embargos infringentes ou de nulidade, que tem o seu cabimento, a sua previsão, lá no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, no prazo de 10 dias. Mas por que serve, por que cabe os embargos infringentes? Porque o voto favorável, aquele voto derrotado, ele vai servir como base, como fundamento para formular o recurso e tentar convencer os outros 2 desembargadores que votaram de forma diferente. Independentemente qual seja o recurso interposto em primeira instância, apelação, rese ou mesmo o agravo em execução,
a forma que será tramitada e proposta em julgamento será essa que nós falamos. Até mesmo o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia lá no rito do júri. E falando no rito do júri, vamos chamar a nossa pergunta de número 3 do nosso quiz da aula de hoje. A nossa pergunta de número 3 é a seguinte: o rito do júri não se aplica ao letra A, homicídio, letra B, o aborto, letra C, o latrocínio, letra D, o infanticídio. E você, sabe a resposta? A resposta está na letra C, é o delito de latrocínio. E por que o crime de latrocínio? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 38, prevê que o rito do júri vai cuidar apenas e tão somente dos crimes dolosos contra a vida, aqueles que têm-se a intenção de matar, mas o único bem tutelado é a vida. É a vida do ser humano pura e simples. A vida intrauterina ou a vida extrauterina. Quando nós falamos do delito de latrocínio, nós temos que o bem tutelado é o roubo. O roubo que vai ter como resultado do roubo da violência empregada para a subtração a morte. Então nós temos um crime chamado de préter doloso, que é o dolo no antecedente e a culpa no consequente. E para que nós possamos lembrar quais são os delitos que trazem o resultado morte ou são seguidos de morte no Código Penal que não são de competência do júri, se você não recordar que do artigo 121 ao 127 do Código Penal não estão lá os crimes contra a vida, se você esquecer disso, você vai lembrar de uma regrinha. Parágrafo 3º que trouxer resultado morte ou seguido de morte, não é competência do júri. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. É a lesão corporal seguida de morte. O bem tutelado aqui é a integridade física. E por conta da lesão ocorrida, por conta da força empregada para o cometimento da lesão, obtém-se o resultado morte. E ela está no parágrafo 3º. Toda vez que aparecer seguido de morte ou resultado morte em um parágrafo 3º, nós não temos a competência do júri. Nós falamos do latrocínio, roubo seguido de morte, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Não é de competência do rito do júri. Em outros tipos penais, nós também temos a previsão dos delitos que trazem o resultado morte e que não são de competência do rito do júri. Nós temos também alguma hipótese de exceção quando a morte não aparece no parágrafo 3º. Quando nós temos, por exemplo, o crime de estupro com resultado de morte, que está lá no artigo 213 do Código Penal, nós temos que a morte vai aparecer no parágrafo 2º e também não é de competência do rito do júri. Esses delitos que trazem dois bens tutelados, como por exemplo, roubo seguido de morte ou extorsão qualificada seguido de morte, trazem as maiores penas do Código Penal. A maior pena do Código Penal é a extorsão qualificada com resultado morte, que traz a pena de 24 a 30 anos e que não é competência do juiz do júri. Vejam só, na nossa aula de hoje, nós falamos do final da instrução processual, nós falamos das hipóteses de absolvição, nós falamos também da sentença, falamos dos meios de impugnar a sentença e as decisões, falamos das diferenças da sentença e dos recursos nos ritos específicos e determinados, como por exemplo, no rito sumaríssimo que não tem o rese.
falamos do final do rito do júri, que lá no rito do júri nós temos o cabimento do rese e da apelação. Falamos também do julgamento e processamento dos recursos. Então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa terceira aula, que você continue aqui conosco para o nosso curso. Vamos embora! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.